Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 21, versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém. Pode sentar. A maioria dos cristãos conhece bem a palavra perseverança. Mas poucos se preocupam com a palavra preservar. A teologia reformada, quando se trata de salvação, e se trata da salvação eterna em Cristo, ela usa e aplica esses dois termos, perseverança e preservação. Todos sabem que é necessário perseverar na fé cristã para receber a coroa da vida, prêmio de todos aqueles que entrarão no gozo eterno. Então nós temos que perseverar, inclusive o quinto ponto da doutrina de Deus que ele entregou a Calvino. E não é por acaso que essa perseverança é exatamente esse quinto ponto, que é uma doutrina de Cristo, é Bíblia, mas ele entregou a Calvino, e as pessoas chamam de calvinismo, né? E na sua totalidade, nós já conhecemos bem, hoje por coincidência citei na pregação, que é aqueles 5 pontos, que na verdade é como se fosse uma lei régia, uma constituição, que dali você tira os decretos regulamentando. Então ela fala os pontos gerais. E nesses 5 pontos, Deus fala toda a história, desde da criação até como vai terminar. Começando o primeiro ponto pela depravação total. Todos na depravação total. O segundo ponto é a eleição incondicional. Deus nos elegeu incondicionalmente para a salvação. Por que incondicional? Porque se ele exigisse alguma condição, nós não tínhamos. Porque você estava totalmente depravado, morto, você não tinha nada para dar, nada. Aí Deus incondicionalmente, quer dizer, sem exigir nenhuma condição. Porque você não pode exigir de alguém nada que ele não pode dar. Então fica claro, por isso é que é uma eleição incondicional. Na soberania de Deus, ele escolheu uns nessa eleição e cumpriu a justiça dele. O diabo tinha poder e direito sobre todos, porque caíram. Foram expulsos do Éden. Estavam depravados total. Deus elegeu ali incondicionalmente, porque nada eles podiam fazer. Porque a condição que eles tinham para ser salvos não poderia ser dada. Porque Deus tinha dito na justiça dele que somente o sangue de um justo. Então, não podia ser condicionada a isso, porque não havia um justo sequer. Aí então Deus, como ele elegeu incondicionalmente, ele tinha que cumprir a justiça. Aí ele mandou Cristo, criando aí um terceiro ponto, a expiação limitada. Limitada. Cristo pagou por nós, fez uma expiação pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Mas ela foi limitada àqueles que Deus escolheu. Não.
Deus não é ruim assim, Deus salva todos. Aí eu fiz a pergunta bem lógica, as pessoas se chocam. Você sabe onde é que eu acabo com essa doutrina louca de dizer que, não, Deus não elege uns e deixa outros, que Deus não é tão ruim, Deus é bonzinho assim, e não ia fazer isso. Muito bem. A pergunta bem lógica, bem primária. Se todos vão para o céu, para que existe o inferno? Pronto. Acabou com a doutrina, acabou. Porque se tem inferno, é porque alguém vai para o inferno. E quem vai para o inferno é quem não é salvo. Então a expiação de Cristo foi limitada àqueles que Deus elegeu incondicionalmente para tirar da depravação total. Quem está na depravação total não pode e não quer sair. O cara fica lá. Aí Deus, sabendo que eles estavam dominados pelo diabo e não queriam sair porque não tinham força, Deus então entrou com a graça irresistível. Quando ele botou a graça irresistível, ele chegou e disse, não, você não vai conseguir resistir à minha graça, porque eu te elegi incondicionalmente e meu filho pagou por você, venha para cá. É tanto que a palavra no original, Deus chamou, é Deus arrastou. É traduzido como Deus chamou, mas no original, bem original mesmo, é Deus arrastou. Arrastou é quando você não quer vir. É bem claro. Aí então, depois de passado todo esse processo, eu fui alcançado, eu vim para Cristo, porque a Bíblia diz que eu não escolhi a Cristo, foi Cristo que me escolheu. Não foi vós que escolheu a mim, mas eu que escolhi a vós. Não sei como é que a pessoa tem dúvida da doutrina da eleição. É porque a Bíblia inteira fala dela. Aí Deus então deu o quinto ponto, que é a perseverança dos santos. Aí eu fui alcançado pela graça, eu venho pela graça, o pecado vai continuar me tentando e eu tenho que perseverar. E essa perseverança é o Senhor que dá. Esses são os 5 pontos. Só que esses pontos, é como eu disse, é uma constituição, que aí vai fazendo os decretos, e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a perseverança. Porque é sempre algo a mais que leva à necessidade de Cristo. Né? Então, poucos sabem que só perseveram aqueles que Deus, pela sua graça e amor, preserva em Cristo Jesus, nosso único Salvador. Ele fala em perseverança. Mas como é que o cara vai perseverar se ele não for preservado em Cristo? E como é que ele vai ser preservado em Cristo se ele não for movido pelo Espírito Santo? Então você veja que perigo. O cara pode pensar que saiu da depravação total. Ele pode pensar que foi eleito pela eleição incondicional. Ele pode pensar que Jesus fez expiação por ele. Ele foi e ele agradou-se, ele simpatizou da graça, ele foi lá. Ele não resistiu, entre aspas, à graça irresistível, mas ele caiu no quinto ponto. Ele não perseverou. Quer dizer o quê? Que ele nunca saiu da depravação total. Porque se você cumprir todos os pontos, você inevitavelmente cumpre o quinto. Por isso, da importância da perseverança dos santos. E para isso, nós precisamos ser preservados. É verdade que a Bíblia afirma que os cristãos perseverarão em meio ao desânimo e pressão contrária. Mas só conseguem porque Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, os preservam para que fiquem firmes até o fim. Eu perseverei nessa luta e venci.
mas eu fui preservado por Deus. Se Ele não tivesse preservado a minha integridade, a minha coragem, eu não teria perseverado. Isso ficou bem claro. Várias doutrinas, né, discordam da doutrina reformada e defendem dois caminhos, muitos outros, mas tem dois muito perigosos, que são completamente errados, né? E uma grande parte ensina no caminho, que a gente sabe bem, pessoas que foram regeneradas em Cristo, ou seja, nasceram de novo, e uma doutrina aí diz que pode perder a salvação. E para justificarem isso, elas usam passagens bíblicas distorcidas do contexto, e entre outras, né? Vamos citar algumas, porque quando a palavra séria de Deus, ela mostra até os argumentos de quem está errado, para você deixar bem claro que é um texto fora do contexto. Então tem uma doutrina aí que diz que você pode perder a salvação. Como, rapaz? Se Deus lhe chamou, lhe tirou, lhe arrastou, lhe elegeu incondicionalmente, Cristo morreu por você, Ele lhe deu a graça irresistível, lhe preserva na perseverança, como é que você vai perder a salvação, rapaz? Não tem. Eles usam o Salmo 69, 28, sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Mateus 24, 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, o que não perseverar, não vai ser salvo. Mas quem está salvo vai perseverar. É essa a dificuldade de entenderem. Lucas 9, 62, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Mas ele está dizendo que ninguém que tendo posto a mão no arado, pegou na graça, não tem como voltar atrás, porque ela é irresistível. Ela é irresistível. Ah, pastor, mas não pode pecar? Nós vamos falar sobre isso. Eu estou falando de apostasia. Deixar Deus totalmente. Se afastar. Negar tudo. João 2, 23, 24. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Creram no seu nome. Você crê naquilo que você vê. E você tem fé em Deus naquele que você não vê. O que esse versículo diz aqui? Muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Porque estava vendo os sinais, então não era fé. Então não era fé. Porque ele estava vendo, a razão deles crerem foi os sinais que Jesus fazia. Eu brinco com as crianças, e até ensino que não é mágica, porque mágica não vem de Deus. E eu faço movimentos rápidos com as mãos e tiro um chocolate, tiro do cabelo, tiro da... E ela olha assim, se o vovô tira o chocolate do meu cabelo. Aqui a ela chega, vovô, aí eu tenho sempre que estar com o chocolate escondido, né, para não... Vovô, chocolate. Ela crê que eu faço aquilo, porque ela vê. É diferente de ter fé. Fé. Se eu dissesse só para ela, eu vou, e nunca fizesse, eu vou tirar um chocolate do seu cabelo. Vai não, o vovô diz que tira, mas ele não tira não. Então, não é fé. Crer não é fé. Tem a fé que você crê porque vê, e tem a fé que salva. Essa é a diferença. Sempre são verdades paralelas. As palavras é sutil. É aí onde o diabo trabalha nelas. Quando Deus mostra, fica muito claro.
Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome, lógico. O cara curando cego, fazendo aleijado andar, morto ressuscitar, né? Mudo falar, surdo ouvir. Aí eles creram. Opa, eu estou vendo, eu creio. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Sabia que lá no coraçãozinho deles, eles não criam em Jesus. João 15,6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se alguém não permanecer em mim, e quem é que permanece? Por que ele diz isso? Porque muitos vêm dizendo que vêm para Jesus, mas eles não passaram pelo processo, eles não foram escolhidos, Cristo não morreu por eles, eles não receberam a graça irresistível, aí eles não vão perseverar. É lógico, fica muito claro. 1 Coríntios 9:27, mas esmurro o corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O cara lutando por ele mesmo, tentando pela força dele não ser. Não é assim. 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Está dizendo o contrário. Eles usam para dizer que o cara pode perder a salvação, mas está dizendo que o cara não tem a salvação. Isso não impede que ele vá para a igreja, não. Isso não impede que ele vá à frente confessar Jesus, não. Não impede, não. Não quer dizer que está salvo, não. Tem coisas que confirmam essa salvação. E uma delas é a preservação na perseverança. Se o cara fica, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, não tem, meu amigo. Você vai caminhando, você cai é uma coisa, mas cai, levanta, ou então está caído e está na igreja, não está salvo, rapaz. A palavra é muito clara. Em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Claro. Você segue a paz com todos. Sim, todos nós estamos na igreja. Todos nós seguem na paz com todos. Mas ele diz assim, e a santificação. Então não adianta só você andar em paz com a igreja, não. Você tem que ter a santificação. Porque se não tiver santificação, não está salvo. Então não verá o Senhor. Mais um, 2 Pedro 2, 21, 22. Quando é coisa muito polêmica, e que Deus está trazendo a reforma, mudando o pensamento, tá? Aí a gente tem que, Bíblia, que é para não deixar dúvida. Para a igreja entender bem e não dizer, foi um texto fora do contexto. Você já pensou? Se eu pregasse e fosse pregar só nesse versículo aqui, só ele, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Olha como você, já dá para entender esse versículo. Porque se você não tiver perseverança, você não tem nada para trás. Você precisa ter passado por todos aqueles pontos. Agora eu não posso pegar ele seco e dizer, na perseverança, porque aqui diz que a perseverança, aí você tem que lutar com as suas forças, você tem que, porque senão, isso é texto fora do contexto. Agora quando você recebe de Deus, e Deus vai dando a explicação, a iluminação nos outros versículos, aí você diz, rapaz, não tem. Olha como fica claro. Um versículo totalmente solto. Só até aqui. É na vossa perseverança que ganharei a vossa alma. Agora eu posso dizer, se você não perseverar, você não vai se salvar. Agora, você só vai perseverar se você tiver sido colocado no quinto ponto, que é a perseverança do santo, que é Deus que dá. Tirou a depravação total, elegeu o incondicional, sacrificou Cristo por você, lhe deu o chamado irresistível, a graça irresistível, agora ele lhe dá perseverança. Se você não tem perseverança, você não tem salva a sua alma, porque você não passou por aqueles pontos. Então não está se falando do versículo solto, está se falando do conjunto da Bíblia. 2 Pedro 2, 21, 22.
Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volveram para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Sabe por que Deus fala isso aqui? Porque você pode pegar uma porca, e lava ela, bem lavada. Lava. E sabonete, e detergente, tal. Aí bota um perfumezinho. Aí bota um lacinho. Aí faz uma casinha para ela bem arrumadinha. Aí bota uma banheirinha bem limpinha. E bota uma poça de lama. Que ela vai fazer carreira, desviar a poça d'água e tufo dentro da lama. Por quê? Porque não saiu da depravação. Ela não vai perseverar na limpeza que fizeram, porque o instinto de porca dela leva ela para a lama. Ela ainda está com o instinto natural de porca. Ela vai voltar para a lama. É isso que Deus quer dizer aqui. Se Deus não mudar, acabou. O Deus vem, tira o instinto de porco, que a gente tem quando é depravado total, tira o instinto de porco e dá o espírito. Aí eu não vou mais para a lama. Mas se não for, acontece isso aqui. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Verdadeiro. Você já viu eu dizer muitas vezes que o mundo fala coisas tiradas da Bíblia que é verdadeiro? Você está vendo como tem base bíblica? Isso aqui é um adágio. Um ditado popular que dizia assim: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É um ditado popular, e Deus usou na Bíblia e disse: é verdadeiro. Acontece com essas pessoas que experimentam, ficam juntas e tal, e coisa, mas o pecadão está ali, não foram tocadas por Deus coisa nenhuma, não foram lavadas, não foram escolhidas, elas não foram expiadas pela expiação de Cristo, elas não receberam a graça irresistível. Aí sabe o que é irresistível para ela? O pecado, a lama. É exatamente isso. O que todas as passagens indicam claramente é que uma pessoa pode exercitar certa medida de fé, até receber bênçãos de Deus, pode vir a sofrer o julgamento final e eterno por apostasia. É isso que essas passagens dizem. A pessoa recebeu, a pessoa participou, recebeu bênção e tal. No final, ela cai, sofre o julgamento. Ela apostata e vai para o lugar que ela sempre esteve, no inferno. Não mudou o status dela. O fato de estar aqui no meio, se não tiver essa sequência... Você está vendo o que é teologia sistemática? Teologia sistemática é isso. É você ter uma lógica de caminhar. É sistematizado. Você vê que em 5 pontos maravilhosos, Deus fala da Bíblia inteira. Da criação ao juízo final. É muito tremendo, é muito especial. Então, esses são uns que dizem que pode perder a salvação. Você não perde o que não tem, meu irmão. O problema é esse. Os caras acham que o cara é salvo e perde a salvação. Você não perde o que não tem. Ah, porque se eu disser que sou salvo, eu posso pecar. Se você pecar, é porque você não é salvo. Se você aceitar o pecado em você, é porque você não é salvo. Porque se você for salvo realmente, você peca, mas você não aceita, dói, você sofre, você quer voltar para Deus, você quer uma restauração, você quer voltar para o amor de Deus, você não aceita permanecer no pecado. O diabo lhe pegou, mas você quer voltar, porque você foi tocado pela graça irresistível. Outros ramos de certas igrejas ensinam que a única coisa que é necessário fazer para alcançar a salvação é uma profissão de fé sincera. Ou seja, a decisão de receber Cristo como Salvador. Estes usam passagens que afirmam que a justificação vem somente pela fé.
O que é verdade. Mas tem os pormenores, Deus regulamentando isso. E a salvação é um dom gratuito de Deus que não pode ser perdido. Diz o que os outros falam. Estes usam a seguinte passagem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu sua vida para que todo aquele que nele crê. Aí é onde vai exegese, estudo, meu irmão. Você está vendo o que é o português, a língua? O crer, disse, acreditou porque viu. Aqui, recebeu a fé no coração. A mesma palavra. É como amor. No português é uma só, amor. Na Bíblia tem o amor filia, tem o amor ágape, tem o amor eros. Esse é que é o problema. É a história do vinho, né? Que aqui é tudo vinho, mas lá no original tem as palavras que diferencia o vinho sem álcool do vinho com álcool. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Sim, mas qual foi o que o Pai deu? Foi o que o Pai escolheu. Então, com certeza, aquele que Deus escolheu na eleição incondicional, ele vai entregar Jesus, que foi o participante da salvação, no sentido de ser crucificado, de ser sacrificado, para que a justiça de Deus se cumprisse, porque Deus não era abusando de poder. Eu escolhi você, vem cá. Não, ele disse que tinha que derramar um sangue do justo. Aí Jesus aceitou, com o Pai, fazer o sacrifício. Atos 16:31. Responderam: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Sim, é claro que é pela fé. Mas não é a fé que ele diz assim, eu creio em Jesus e vou lá na frente confessar o nome dele. Até porque a Bíblia diz, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é dentro do coração que você tem que ter. Não é só você pronunciar. Porque é isso que a Bíblia diz. Então não adianta a profissão de fé. A profissão de fé aqui, eu não posso dizer que a pessoa está salva. A pessoa foi à frente e salvou, está salva. Eu não posso dizer isso. Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e no coração creres, tem duas condições. Quem é que sabe se a pessoa está realmente crendo? E quantos não vêm e não apostatam? E quantos vêm e ficam? Por quê? Porque foram chamados realmente, tocados pela graça irresistível. Aí pode cair a casa, pode cair tudo, como caiu agora tudo, por cima de mim, nos meus pés, e veio o entulho, me levantei, bati o pó e estou aqui. Por quê? Eu fui alcançado, meu irmão. Eu vou perseverar. Sabe por que eu vou perseverar? Porque eu sou preservado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu persevero. Senão já tinha riado, tinha ficado lá nos entulhos. Romanos 8, 38 e 39, eles também usam. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as cores do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, está certo? É a Bíblia, está falando. O amor de Deus foi colocado em Cristo Jesus. Esse amor levou ele à cruz para pagar por mim. Se eu participo da expiação limitada, não tem jeito de eu perder a salvação. Porque não tem jeito de eu permanecer no pecado. É isso que a gente tem que entender. Pastor, eu perco ou não perco a salvação? Se você for salvo, você não perde. Mas se você for salvo, você não aceita o pecado. Aquele que aceita o pecado,
aquele que tenta justificar, aquele que ele não está salvo por nenhuma. Ele pode ser o maior pregador, um religioso, conhecer a Bíblia todinha, ele pode ser batizado, ele pode tomar santa ceia, ele pode confirmar a confissão de fé todo dia na frente. No dia do juízo ele vai para o inferno. Porque ele permanece em pecado. E Deus sabe disso. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Sim? Depois que você é salvo, ninguém será justificado. Ou seja, não tinha uma obra. Mas por que não tinha uma obra? Porque Deus criou um regulamento. Ele disse que o salário do pecado é a morte. E para salvar tem que ser a morte de um justo, o sangue do justo. Então não adianta obra, não adianta caridade, não adianta se Cristo não disser assim: você foi escolhido, a minha expiação é limitada àqueles que foram escolhidos, então você está salvo. Venha para a graça irresistível. Amém. Desculpem, vamos. Então, para você ser justificado, você tem que ter participado de uma expiação que é limitada. Você está lá morto, você não pode fazer nada. Você nem pode dizer que quer, que não quer. E só diz que não quer. Mas por quê? Porque está dominado pelo mal. Se você está acorrentado, você não vai para onde quer. Quando Deus cumpriu a justiça, ele pagou. Aí foi lá, na carceragem, abriu a prisão e disse: venha, você, você e você. Então aquela pessoa participa da expiação limitada de Cristo. Mas pastor, a Bíblia não disse que Deus morreu por todos? Todos que ele escolheu, meu irmão. Não foi pelo mundo todo, foi por aquele que ele escolheu no mundo. Senão, se Deus ia salvar todos, para que Deus ia ter inferno? Se não tinha ninguém para morar lá. E eu já acho o contrário. Só Deus para fazer um inferno tão grande para caber tanta gente. Porque pensa na Roma. Essa abordagem da pessoa aí na frente, teologicamente, tudo, chama-se de decisionismo ou fé fácil. Decisionismo. Você tomou a decisão. Mas ela não foi motivada pela graça irresistível. Então ela não tem salvação. Fé fácil. E ela ensina que basta simplesmente uma pessoa professar Cristo como seu Salvador. Agora vem aqui uma coisa, olha como é sutil. A pessoa vem e professa Cristo como seu Salvador, mas não como seu Senhor. Quando você vem à frente, que você professa Cristo e você é salvo, ele passa a ser o teu Salvador e o teu Senhor. Você passa a obedecer a ele, você passa a buscar fazer o que ele fez. Se ele é só teu Salvador, você não está salvo. Porque ele tem que ter o teu Senhor. Ele tem que ser o teu Senhor. E todo mundo, a maioria vem para Cristo, todo mundo não. Vem para Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Isso todo mundo entende. É fácil, muito fácil. Por vezes, emocionante. Ultimamente está se tornando até moda confessar Jesus como Salvador. Mas poucos confessam sinceramente Jesus como seu Senhor. Entregam as suas vidas e dizem: a partir de hoje eu vou seguir esse mestre. Ele é o meu Senhor. Por que é que Jesus diz assim na Bíblia? Por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando, rapaz? Que incoerência é essa?
Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Por quê? Porque Jesus não é o Senhor deles. Na cabeça deles, Jesus é o Salvador. Eles acham que não tem nenhuma obrigação de serem discípulos. Eles acham que não devem seguir o mestre. E o que ele diz? Quem quiser, né, me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Você tem que fazer como ele faz, viver como ele vive. Você tem que falar como ele fala. Porque discípulo quer dizer aquele que faz o que o mestre faz. Isso é muito claro. Este grupo é formado, esses que confessam Jesus como Salvador, mas nunca são Senhor da vida deles, é formado por pastores e líderes religiosos, que não sabem discernir a fé salvadora e a fé sem nenhum poder de salvar. Eles chegam a afirmar e pregar que a pessoa pode até perder momentaneamente as bênçãos temporais por viver no pecado, mas não sofrerá o julgamento eterno de Deus. Olha como é satânico. Ele diz, não, você vive no pecado, você é adúltero, você é imoral, você é homossexual, você... Não, você vai perder algumas bênçãos terrenas, mas Deus lhe salvou. Isso é satânico. Isso é diabólico. Jesus morreu para me tirar as correntes do pecado. Ele jamais aceitaria alguém dizer que está com ele e permanecer no pecado. Ele pode até, ao contrário, não perder as bênçãos terrenas, mas a eterna, definitivamente sim. Alguns heréticos e enganadores chegam até mesmo a afirmar que se uma pessoa repudiar e negar uma confissão já feita, mesmo assim ela está salva. Engano do diabo. É aquela doutrina que diz uma vez salvo, sempre salvo. Cumprir um ritual, fazer por convencimento, por pressão ou emoção, é movido por uma fé criada na mente, superficial. Esta fé inclui a pessoa no contexto cristão, mas não salva a pessoa. É essa reforma que Deus quer, que ensine a igreja a fé que salva. Você está enganado, rapaz. Se Jesus voltar, tu está no inferno. Porque é exatamente isso aqui, não é um ritual, não é batismo, não é a Santa Ceia, nem batismo, nem Santa Ceia salva. Ela confirma, é uma simbologia, é para Deus, me sentir perto de Jesus, porque eu represento naquele sangue, naquele suco, o sangue de Jesus, e no pão a carne de Jesus. E nem é transubstancial, como outras doutrinas pregam, que aquele pão se transforma na carne de Jesus, e o vinho e o suco no sangue de Jesus. Não é transubstancial, que é uma doutrina também herética que tem por aí, mas consubstancial, representa, mas continua sendo pão e continua sendo o suco da videira. Mas não salva. Se eu não tiver salvo, se eu não tiver em Cristo, não adianta eu batizar. Aí fica brigando. Não, é porque vale o batismo mergulhando, vale o batismo do respingar, vale o batismo de quem está salvo, meu irmão. Esse é o batismo que vale. Agora nós fazemos por mergulho, porque chega mais próximo da Bíblia. Onde queriam batizar, e levava para o rio. Jesus estava num canto, foi lá para o rio se batizar. Então, dá a impressão que é para mergulhar. Porque senão ele pegava um copo d'água onde ele estava e dava na cabeça dele. Mas ele saiu. E a palavra batismo, né, vem do grego, que quer dizer mergulho. Então pronto, é por isso. Mas, na essência, se não houver a salvação, a santidade, batismo não salva ninguém não, rapaz. Pelo contrário. A Bíblia diz que é condenação quem toma sem discernir o pão.
Então, ritual, e vai para o convencimento. Eu sempre me lembro de um amigo meu, já contei essa história aqui. Era 2 coronéis da Polícia Militar, muito amigo meu. E um deles pastor. E chamou o outro. E um soldado estava com ele. E o coronel aqui pregando. O que era pastor. Aí dizia assim para o soldado: hoje é teu dia. Hoje você vem aqui confessar Jesus. De hoje não passa. Ora, o coronel fazendo para o soldado. Aí o outro coronel, ele contou para mim isso. Disse que o soldado dizia: coronel, quebra meu galho aí, diga a ele que hoje não. Tu já pensou um negócio desse? Agora o soldado vai na frente, ele bota na estatística da igreja que o cara converteu, que o cara está salvo. Ele apelando para o outro coronel. Por quê? Não tinha graça irresistível, ninguém vai obrigado, não, meu irmão. Você recebe a vontade, uma obrigação santa. Obrigado querendo. E você fica obrigado no pecado sem querer, se você não for salvo. Essa é a doutrina verdadeira da perseverança, da fé. Amamos e adotamos a doutrina reformada, pois nesse caso aplica as escrituras com temor e veracidade, e nos ensina que, por certos, somos justificados pela fé, mas esta fé salvadora nunca está só. Ela tem confirmações. Assim como Deus, usando Tiago, nos ensina. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, está vendo? Não é a obra que traz a fé. É a fé que traz a obra. Porque, como eu recebi fé, você vê minha oração? Senhor, o Senhor não precisa de mim, mas eu preciso servir, Senhor. Eu necessito, está inerente em mim, não posso ficar parado, não. Eu quero te servir, eu sei que é mesmo que nada, eu e nada para o Senhor é a mesma coisa. Mas eu preciso servir, não faça só não, tenha misericórdia de mim. É inerente ao salvo fazer a obra. Não é porque ele está em pecado que quer pagar para Deus, não. Olha como é interessante. Eu estou salvo, vou me sentar aqui, vou ficar aqui na zona de conforto. A Bíblia diz que é exatamente o cara que não está salvo. Porque um dos sinais da salvação é buscar servir a Deus. Por isso que Tiago diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Não é fé. O cara veio por emoção, o cara veio por várias outras coisas. Está no meio da igreja, ele acha bonito, ele acha simpático. Sabe um jeito de dizer? Cara, rapaz, eu gosto tanto da igreja de vocês, rapaz, eu já fui lá um bocado de vez. É bonito, eu acho tão bonito, rapaz, aqueles cânticos, aquela coisa. Ele simpatiza. Mas ele não recebeu a fé salvadora. É muito claro. E através de Paulo, nos alerta para que não fiquemos parados, crendo numa salvação de qualquer maneira. Pelo contrário, que devemos desenvolvê-la com temor e tremor. Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você está vendo a diferença do homem de Deus? Paulo saiu, os caras ficaram obedecendo mais do que na presença de Paulo. Eu saí, o que o demônio fez? Quis destruir a igreja. Tentou entrar com tudo que foi ruindade. Se não fosse a misericórdia de Deus, tinha feito um estrago grande na igreja. Olha a diferença do salvo para o não salvo que está dentro da igreja. Olha a diferença. Agora então continue desenvolvendo, desenvolvendo. Você está salvo? Pois continue desenvolvendo a sua salvação. O que é isso? Perseverar.
continue perseverando, continue lutando contra o pecado, porque Deus está contigo, porque você recebeu o Espírito de Deus e Ele te preserva para que você persevere. Essa é a verdade. Ora, aqueles que realmente têm a fé salvadora são testados durante a vida de cristão, exatamente para saber se a sua fé é verdadeira e se eles estão realmente em Cristo. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estéis reprovados? O que ele está dizendo aqui? Rapaz, tu está salvo, Cristo está em você, pois então prove. Você tem que ir para a luta. Porque se Cristo está em você, você vai perseverar, porque Ele te preserva. Se você cair é porque não está coisa nenhuma não. Está aqui. Examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé. Será que você está na fé mesmo? Tá? Provai-vos a vós mesmos então. Passe no fogo a sua fé. A minha fé foi provada agora. Quantos pastores ficaram em pé com essa? Aí quer dizer que eu não tenho um sinal de salvo? Eu não estou perseverando? Não estou desenvolvendo a minha fé? Não estou desenvolvendo a minha salvação? Eu estou. Porque todo mundo viu. E Deus me preservou para que eu perseverasse. Aqueles que não têm a verdadeira fé, não se entristecem com o pecado. Presta atenção. Essa sequência que Deus me deu, eu achei muito linda. Olha, aqueles que não têm a verdadeira fé, não se entristecem com o pecado. E sem a tristeza do pecado, não há arrependimento. E sem arrependimento, não há reconciliação com Deus. E sem reconciliação com Deus, não há salvação. Só pode ser iluminado por Deus. Essa sequência aqui foi Deus me dando. Escreva aí, meu filho, escreva aí. Diga para eles, diga. Aqueles que não têm a verdadeira fé, eles não se entristecem com o pecado. Eles pecam e ficam com a cara mais lisa, mais cínica do mundo. Como se nada tivesse acontecido. Ora, sem a tristeza do pecado, o cara não se arrepende. Se arrepender de quê? Eu estou numa boa. Então não tem arrependimento. Sem arrependimento, não há reconciliação com Deus. Porque o que é o arrependimento? O arrependimento é mudança de direção. Você estava se afastando de Deus no pecado. Se arrependeu, você volta para Deus, aí vai se aproximando, você se reconcilia com Deus. Se não há arrependimento, não há reconciliação com Deus. Aí, logicamente, sem reconciliação com Deus, não há salvação. Nas igrejas de hoje, há muitos religiosos, e a religião é incapaz de nos levar a uma intimidade com Deus. Intimidade começa com um relacionamento e a fé verdadeira em Cristo. Através do cristianismo, é que nós temos como a única maneira de um relacionamento com Ele. Ora, eu tenho intimidade com Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a intimidade começa com o relacionamento. E a fé é verdadeira em Cristo. Através do cristianismo, é a única maneira de um relacionamento com Deus. Então, a fé que salva é a fé que nos leva inevitavelmente a um relacionamento íntimo com Deus através de Cristo. É exatamente a distinção que a doutrina reformada, aplicada pelos teólogos que se dizem reformados, faz entre a fé salvadora e a fé temporária, de quem vive na hipocrisia e termina na apostasia. Porque quem está na fé temporária, vive na hipocrisia e termina na apostasia. Isto é inquestionável. E através da parábola do semeador, Deus deixa clara a existência desses dois tipos de fé, sendo que a única que produz o fruto de uma vida santa é a fé salvadora. Vamos rever rapidamente para você entender onde é que está o fundamento do que Deus está falando aqui. Como tem sim, como você recebe, como você participa, como você gosta, mas apostata. Mateus 13, 18, 23. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem.
vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Ouviu a palavra do reino, foi lá para o coração, entre aspas, o maligno vem e arrebata. Foi só de mente, não houve aqui a ação do Espírito. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. O cara vem, eita, pai, que coisa linda e tal. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Por quê? Porque não tem preservação. Aí o cara não persevera. Por quê? Porque ele não tem Cristo. Não foi com a fé salvadora que ele chegou, mas foi com a fé emocional. E ele chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí, estou fora. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ela não dá fruta. Não tem fruto. Porque o mundo, a ganância, como saíram agora há pouco. Não, eu quero é o mundo. Eu vou para o mundo. Agora, foi semeado o quê? Entre espinho. Ouviu a palavra. Ouviu, recebeu, botou no coração, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ela não dá fruto. Não dá fruto, o que faz? Corta, lançado ao fogo. Aí ele diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Qual é essa boa terra? Boa terra é o coração alcançado por Deus. Rapaz. Boa terra é o coração que Deus escolheu. Aí esse vai produzir. Porque ele foi escolhido por Deus. Não teve emoção e recebeu a fé. Vocês já imaginaram quantas pessoas estão enganadas dentro das igrejas, achando que estão salvas, só porque fizeram a confissão de fé? Já pensou? Eles afirmaram que creem em Jesus, foram à frente, louvam, falam jargões evangélicos, mas vivem no pecado, não desenvolvem a salvação e não buscam a santificação. Ora, Deus nos afirma claramente, através do escritor de Hebreus, que sem santificação, ninguém, sem exceção, ninguém verá o Senhor. Já vimos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que ele diz, por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Trôpego, manco, doente, não se extravia, vem para Deus, Deus limpa, Deus preserva e Deus mantém a salvação. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe por meio dela, por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura, coração que contamina. É muito clara a palavra. Não se enganem. Temporário não é eterno. E aqueles que vivem uma fé temporária podem até experimentar várias bênçãos de Deus, devido exclusivamente à sua relação próxima com os verdadeiros fiéis. Ele diz assim, olha, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Não adianta nada se não houver a verdadeira salvação, a fé que salva. Isso faremos, tudo isso aí, se Deus permitir. Se Deus permitir, eu vou fazer tudo isso. Aí diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito
e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ele diz assim, 2 Pedro 2, 21. Aqui tem uma coisa que não é o que você está pensando. Presta atenção. 2 Pedro 2, 21, 22. Pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certa verdade verdadeiro. O cão voltou a seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Veja bem. Um dia, perderão até essas bênçãos temporárias, porque não resistirão ao pecado. Se revelará o seu verdadeiro interior, e se permanecer no pecado, um dia eles sofrerão o julgamento eterno de Deus. Vocês podem estar pensando agora, inclusive, né, os irmãos e irmãs que exerciam a fé não salvadora, que não há mais esperança, tendo em vista essa palavra que ouvimos. Presta atenção. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados. Olha o que essas pessoas passaram. Essas que pecaram, que caíram aqui. Foram iluminados e provaram o dom celestial. Se tornaram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus. E os poderes do mundo vindouro. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus, expondo a ignomínia. Meus irmãos, vocês estão pensando que aqui acabou com tudo? Pelo contrário, o que essa palavra está dizendo, presta atenção, até esses pecadores, porque aqui é o ponto final deles. Aqui eles vão saber se estão no inferno mesmo. O que a palavra está dizendo é que esses pecadores nunca verdadeiramente se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, eles viviam uma fé superficial, eles nunca creram realmente em Deus, conheciam o Deus de ouvir falar, conheciam o Deus de tocar, conheciam o Deus daquilo, mas eles não creram no coração, não creram. Nunca creram realmente em Deus, conheciam de ouvir falar, mas Deus os chama agora para o conhecerem pessoalmente. Olhe, dentro de tudo que Deus pregou, olha o sentido completamente diferente que você entende. É impossível, pois, que aquele que umas vezes for iluminado e provar o dom celestial e se tornarem participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim. Deus está dizendo que se realmente tiverem participado com a fé salvadora, não cai. Porque Deus preserva. Então o que aconteceu com essas pessoas? Com Paola, com Bruna, com Larissa, com Deus acordou. Tu vive o engano. Tu vive o engano. Ou tu vem para mim mesmo, ou tu me conhece agora, ou então tome o caminho do inferno. Porque você não foi iluminado, você não provou o verdadeiro dom celestial, você não se tornou participante do Espírito, você não se comprometeu, você se envolveu. Você estava aqui, uns porque eram amigos, outros porque era filha, estava dentro de um contexto. E Deus quer a fé salvadora, não é a fé levadora, a fé de certa forma, por pressão. Se eu estou aqui, em terra de sapo, de coca com eles. Mas Deus, não é assim não. Agora tu vai resolver. Porque aquele que passa por isso, aquele que foi realmente chamado, vem cá da depravação total, pela eleição incondicional, já matei meu filho para cumprir a justiça por você, tome a graça irresistível, persevere, que eu vou lhe preservar. Esse não cai. E se cair, ele se levanta, ele sofre, ele chora. Se ele se acomodar e disser assim, eu sou isso.
é porque realmente é triste a notícia, mas é. Se ele realmente for tocado pelo Espírito, não fica. Ah, mas o diabo disse que foi muito imundo o que eu fiz. Foi muito... E quem é o pecador que é limpo? Meu? Me liga. Quem acredita na história do diabo é porque não tem, rapaz, salvação. Não entra. Ele não tem a graça irresistível. Pelo amor de Deus, eu creio que nós aprendemos. O cara que não tem a graça irresistível está acorrentado pelo diabo. Ele está com cadeias, com corrente. Não adianta. Não adianta. Ele tem que ter a expiação limitada. Jesus tem que quebrar. Aí ele fica solto. Aí Deus diz, venha com a graça irresistível. Aí ele vai com medo, vai achando que não pode, não dá, mas eu sou daqui, não, mas eu não consigo, mas eu estou indo. Aí Deus começa a trabalhar, aí Deus começa a purificar, aí Deus começa a preservar para que ele persevere e ele desenvolva a salvação. Essa é uma doutrina linda. Essa doutrina acaba com a mentira do Satanás. Não tem, pode ter feito o que fez. Só fica no pecado se for do diabo. Satanás não toma um daqueles que Deus entregou na mão de Jesus Cristo. Pode ele fazer o que for. No dia que ele abrir dos olhos, disse, eu creio, mas não de boca, mas de coração. E vier, acabou-se. Ele é limpo, se torna limpo, puro, alvo como a neve. E onde abundou o pecado, superabunda a graça. Como em mim Deus fez, um imundo, imoral, dos piores que tinham. Eu estou limpo, eu sou branco como a neve, suja o Satanás. Eu sou limpo. Dos piores pecados que eu cometi, nenhum deles eu recebo culpa. Eu recebi, foi a fé salvadora. Cristo morreu por mim naquela cruz, pagou minha conta. Satanás não mente nos meus ouvidos, não mente. Eu não aceito, eu não recebo, e é no meu coração. Não me envergonho não, me envergonhar de quê? Da glória de Deus na minha vida? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabunda a graça, e eu não vou contar do meu pecado. Eu conto o meu pecado para a glória de Deus. Se existia um cabo imoral, nojento, tarado, era eu. E para a glória de Deus, meus olhos não adulteram, nem o meu pensamento. Tenho uma vida limpa, eu tenho uma vida pura. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Não tem quem tome a promessa do meu Senhor para mim. Não tem quem suje o que o sangue de Jesus limpou. Então não tem que acreditar nem aceitar não. Porque se não resistiu, é porque não viveu verdadeiramente isso aqui. Porque a Bíblia diz assim, é impossível que a pessoa sinta isso verdadeiramente e apostate. Impossível. Não tem como. Não tem. Só se não tiver sentido. Aí Deus chama para sentir. Viveu a fé superficial. Nunca creram realmente em Deus. Conheci o Deus de ouvir falar. Mas Deus o chama agora para o conhecer pessoalmente. A própria palavra de Deus questiona a incoerência daqueles que se dizem no Espírito e vivem no pecado. Gálatas 3:3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aí, a palavra de Deus dizendo, que insensatez é essa, rapaz? Olha, confirmando essa palavra para trás. Como é que tu está dizendo que tu está no Espírito e está se aperfeiçoando na carne? Você não está no Espírito, não. Você está demonstrando que está no Espírito. Você está com todos os trejeitos de quem está no Espírito, mas você não está, não. Está não. Porque quem está no Espírito não vive dessa forma. Você, quem está no Espírito, desenvolve a salvação, aperfeiçoa a salvação e não se aperfeiçoa na carne. Como é que você diz que foi escolhido, que está aqui, que foi salvo, foi na frente, estou salvo e está se aperfeiçoando na carne? Mentira!
é mentira do diabo. Você não está no Espírito, não. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Espera aí, rapaz. Quem está no Espírito se aperfeiçoa no Espírito. Não é na carne, não. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Contextualizada. Falada pelo Espírito de Deus. Agora, estes que tiveram conhecimento da sua verdadeira situação espiritual, sim. Ou vão para Deus definitivamente, através de uma fé salvadora, desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, ou definitivamente se declaram filho do diabo. Não tem esperança. Por quê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia e amor, trouxe à tona a falsa fé desses que caíram, e não poderia ser diferente, pois sem a fé salvadora de Cristo, é impossível se tornar participante do Espírito. Mas pastor, por que que Deus fez? Porque o cara estava enganado, ele disse, nessa fé não salva, eu vou lhe derrubar. Puf, pronto, agora venha verdadeiramente, agora venha para um relacionamento sincero, eu estou lhe chamando. Se sentir essa vontade, se sentir essa necessidade, beleza. Se não sentir, aproveita o mundo, porque o inferno está esperando. Essas pessoas já sabem que será delas ser um verdadeiro conhecimento e fé em Cristo. E agora sim, daqui para frente, se permanecerem deliberadamente no pecado, sem dúvida, o que as espera é um horrível juízo e fogo vingador. Eu disse porque é a Bíblia que diz. Se permanecer deliberadamente. Agora acordou, não foi? Vai brincar? Ou vai? Como é que vai agora? Eis que te mostra o caminho da bênção e da maldição. E Deus ainda diz, mas escolhe o caminho da bênção. Para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus deu a teus pais por promessa, Abraão, Isaque e Jacó. Então, o que é que espera? Um juízo? Por quê? Hebreus 10, 26, 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É pecado, reconhece? Não vai buscar e nem se arrepender, não? Então não resta sacrifício. Cristo não morreu por você. Esse sacrifício aqui é o de Cristo. Não resta sacrifício pelo pecado. Cristo não morreu por você. Filho do diabo, filha do diabo, vá procurar o mundo e aproveite, porque teu final é no inferno. Deus falando claro, porque se vivermos deliberadamente em pecado, Deus está dizendo, acordou? A mentira, está vendo que não pode ser só a faça? Opa, mas eu sou isso, eu faço aquilo. Não, obra não salva não. Você não quer não? Pois então, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, olha aqui, eu disse porque está aqui. Certa expectação é expectativa, espera, horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Porque eles passaram a conhecer a lei, como nós estamos conhecendo aqui. A lei do pastor Humberto, que é a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Como é que você vem dentro da igreja fazer tudo isso? Ele diz, quem é que pode dizer o castigo? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. O bom mesmo é vir para Ele. O bom mesmo é aceitar o chamado dEle e deixar o pecado para trás. Aparentemente,
a situação dessas pessoas que caíram em pecado é a pior de todas. Vamos encerrar, mas presta atenção aqui, outro aviso perigoso, no bom sentido. Outro aviso importante, presta atenção. Aparentemente, a situação dessas pessoas que caíram em pecado é a pior de todas. Mas, na verdade, pior é a situação daquelas que ainda se encontram no engano e ainda pensam que estão salvas. É muito pior. É a situação delas anteriores. Pensando que estava salvo, aí, bom dia, se Jesus tivesse voltado. Está no inferno. Está no inferno. Enquanto a vida é esperança. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Já pensou, meus irmãos? Muitos que estão dizendo, falando e censurando, né, esses pecadores que foram descobertos, estão numa situação pior do que a deles, porque ainda estão com seus pecados encobertos. Olha como é sério. O primeiro passo para a libertação é o reconhecimento e a convicção do pecado. Se não há reconhecimento, não há confissão. Se não há confissão, não há arrependimento. Aí todo aquilo que nós já falamos, consequentemente, não há perdão. Se não há perdão, resta o fogo do inferno. Então essas pessoas que estão enganadas, em pecado, estão em pior situação do que essas que foram reveladas. Porque tem um caminho a trilhar, passa por tudo isso. Reconhecimento, arrependimento, confissão. Se não houver isso, essa aqui foi descoberta. Agora, tem que se arrepender, confessar. Porque se não confessar tudo com detalhes, é alça do Satanás. É vergonha. E Cristo pagou a vergonha do nosso pecado. Tem que abrir a boca. Tem que abrir a boca. Se não houver a confissão do pecado, está dizendo, eu não creio que Cristo pagou essa vergonha por mim. Agora confessa para ver. Confessa as piores coisas para ver. Se não vem um alívio grande. Você fica igual um passarinho. É muito clara a Bíblia. É muito claro. Então, o primeiro passo para a libertação é o reconhecimento e a convicção do pecado. Esses não tem com jeito. Estão com a convicção do pecado. E muitos não estão. Então, a situação desses que não estão é pior do que a que estão. Se não há reconhecimento, não há confissão. Vai confessar o quê? Não, eu sou um santo. Eu não vou confessar nada. Então, confessar. Se não há confissão, não há arrependimento. Como é que o cara vai se arrepender? Eu não confessei, eu não tenho que me arrepender, eu não estou em pecado. Consequentemente, não tem perdão, porque não houve confissão e arrependimento. Se não há perdão, fogo do inferno. Como a pessoa pode se arrepender de um pecado que acha que não tem? Como ela pode temer perder a salvação se na verdade ela não é salva ainda? É exatamente para estes que a palavra de Deus fala em Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Sabe qual é a iniquidade, né? Já aprendemos, iniquidade é aquele pecado que ficou normal. Você está dentro da igreja, está pecando, está tudo, mas está fazendo tudo o que o crente faz. Iniquidade. Ele se tornou normal na sua vida. Aí Deus te afasta de mim. Eu não quero saber se tu pregou, se tu fez milagre, se tu louvou. Afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. As pessoas só podem se sentir seguras em Cristo se sentirem realmente salvas, se for inerente nelas a necessidade incessante de busca de santidade ao longo desta vida. Essa foi outra frase assertiva, vamos dizer assim, que Deus me deu tremenda. As pessoas só podem se sentir seguras em Cristo, se sentirem realmente salvas, se for inerente nelas
a necessidade incessante de busca de santidade ao longo desta vida. Quanto mais santo eu fico, mais santo eu quero ser. Eu não me conformo. Eu fico mais santo, aí eu tenho um sentimento de que eu estou mais pecador. Aí eu fico mais santo e eu acho que eu estou mais pecador. Quanto mais santo eu me sinto, mais santo eu quero ser. Isso aqui é uma característica do salvo. Ela só pode se sentir segura em Cristo, se sentir realmente salva, se for inerente nela a necessidade incessante de busca de santidade ao longo desta vida. Se não é farsa, se não é mentira. O caminho da glória consiste somente em um. É o de perseverar na fé e no arrependimento, e não no formalismo cristão. É aí onde a doutrina reformada ensina que é necessária a preservação pela graça de Deus, para que os verdadeiros cristãos perseverem na fé. Que coisa boa, nova, né? É nova não. Preservação é antiga, lá da época de Jesus. Junto com a perseverança está a preservação. Por quê? Deus na carta aos Filipenses responde. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E através de Paulo, Deus também encoraja esses filhos, como nós vemos em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Preservação. Ele vai preservar essa obra até o dia de Cristo. Ele não salvou, ele não iniciou, agora ele vai preservar. Agora você tem que perseverar. Jesus também confirma a doutrina da preservação, além da doutrina da perseverança, quando afirma que preservará aqueles que estiverem nas mãos do Pai. Presta atenção. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ora, eu posso mudar aqui, sem tirar o sentido. Eu lhes dou a vida eterna. Eu vos preservarei. Ou seja, vocês jamais perecerão, porque eu vou preservar vocês. Quando você preserva uma vida, você não deixa ela morrer. Eu estou preservando a integridade. É isso que Jesus está dizendo. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, meus irmãos, para encerrarmos mesmos, o verdadeiro cristão pode até cair e cair em pecados graves, agindo de modo contrário à sua nova natureza regenerada. Mas ele experimenta uma tristeza tão profunda que através da dor e do arrependimento, ele busca desesperadamente a restauração. E ele quer ser disciplinado, e ele quer morrer, e ele fica desesperado, e ele pode, porque nós somos homens. Pecar é totalmente possível, é totalmente cristão. Permanecer no pecado é diabólico, é satânico. Pecar pode não, pode acontecer. Permanecer no pecado, aí mudou a história, aí é diabólico. Os verdadeiros regenerados, na maior parte de sua nova vida, manifestam um desejo humilde e grato de agradar a Cristo, seu Salvador. Porque quem tem fé tem obras. Então ele quer agradar. Reconhecendo o seu sacrifício na cruz e crendo que ele prometeu guardá-los para sempre, desejam a cada dia mais e mais ser fiéis ao seu Senhor. Então é muito, muito claro o que Deus fala sobre fé e como muitos estão com a fé colocada pelo Satanás. Você tem fé, rapaz, você tem fé. Você serve a Deus, rapaz, você está salvo. Essa é a fé dada pelo diabo. A fé dada por Deus, ela
abomina o pecado. Ela não quer, ela pode até pecar, mas a dor é grande. Ela não perde a salvação, mas ela perde a alegria da salvação. O salvo, quando ele peca, ele não perde a salvação, não. Mas a dor é tão grande, que ele perde a alegria. Ele não sente a alegria de ser salvo. É a mesma coisa de perder a salvação, mas não perde a salvação. Mas sente a dor como se tivesse perdido a salvação, porque ele perde a alegria da salvação. É um Deus maravilhoso. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Enquanto tiver vida, há esperança. Se Jesus Cristo não veio, é porque Deus ainda tem algo para fazer nas vidas. E não há restauração se não houver revelação. Reconhecimento do pecado. E agora? Vamos para frente? Ou vamos continuar indo para trás? Pronto. É isso que essas pessoas devem receber. E aqueles que pensam que está em pé, cuide para que não caiam. Porque alguém que pode estar pensando que a situação dessas pessoas está ruim, talvez a de quem não tem o pecado tratado seja pior. Talvez não, é pior. Porque um pecado revelado é a possibilidade de um arrependimento e com certeza de um perdão, porque Deus diz, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu creio que Deus vai cumprir essa palavra aqui. Eu preguei o que Deus mandou. Eu fui amoroso quando Deus mandou na palavra. Eu fui duro quando Deus mandou. Eu não posso flexionar a palavra de Deus. Ela é totalmente absoluta. Ela não é relativa. Ou nós fazemos assim como está, ou então o destino é a esse que tem aqui para o caminho que tomar. Não tem meio termo. Que Deus tenha misericórdia. Esses que pecaram, se quebrantem, se humilhem, paguem o preço, chorem, abram a boca, confesse, bote nos muros o que fez, bote nos muros. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Porque o que foi revelado aqui, Deus me disse que é brincadeira. Deus me disse que é brincadeira. Senhor, meu filho, tem coisa muito pior. Tem coisa muito pior. Só tem um jeito. É envergonhar o diabo, botando na cruz. Ou então carregar isso tudo para o inferno. Deus não quer isso. Deus não se alegra nem com a morte do ímpio, quanto mais daqueles que dizem que servem e que são do Senhor. Que a misericórdia de Deus pelos pecadores arrependidos se renove e como fruto de sua graça sejam perdoados e conosco em Cristo Jesus alcancem a glória eterna em nome de Jesus. Amém. Amém.